Então, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer aquele vídeo, não conseguimos fazer a transmissão ao vivo, tivemos aqueles problemas técnicos lá, alguns não estavam conseguindo acompanhar. Então agora decidi fazer esse vídeo, vamos fazer 3 vídeos breves para aprofundar a concepção de sociologia acerca da sociologia do conhecimento em Fernando Bastos de Ávila, depois em Max Scheler e por fim em Kalman Heim. Então vamos começar do texto lá sobre a sociologia do conhecimento, uma apresentação sintética da sociologia, do objeto, da natureza, da sociologia do conhecimento, tal como proposto lá no texto de Fernando Bastos de Ávila. Então, aquele primeiro texto que eu compartilhei com vocês. Vamos fazer da seguinte forma, eu vou apresentando aqui o texto e a gente vai comentando ponto a ponto aqui o que o autor coloca para nós, beleza? Então vamos lá. Então, ele já começa falando que a sociologia do conhecimento é um problema que aparece em diversos sociólogos, ele cita alguns, cita Karl Marx, cita Dilthey, cita o próprio Kalman Heim, que vamos falar um pouco deles, até de algum modo Emile Durkheim, etc. E qual é o problema? Ele já logo coloca o problema central, por assim dizer, da sociologia do conhecimento. Lá na página 409 ele diz: existe, evidentemente, uma dependência qualquer entre o conhecimento e o meio cultural. Sem determinadas circunstâncias culturais, é impossível chegar-se a determinados conhecimentos ou ideias. Então, note, a questão central da sociologia do conhecimento vai girar em torno desta dependência, desta relação entre o meio cultural e o conhecimento e as ideias. Em que medida o meio cultural favorece, permite, condiciona ou até determina o surgimento de certas ideias, de certos conhecimentos. Ele dá alguns exemplos que eu acho que vale a pena a gente retomar porque são interessantes. O primeiro exemplo, muito simples, ele diz o seguinte: um esquimó dificilmente poderia ter ideia de um aparelho de refrigeração. Além disso, o meio ambiente influencia a própria visão de mundo e das coisas, mesmo das coisas mais banais, ele diz. E aí ele dá um exemplo interessante. Para um habitante de cidade bem fornecida de água, uma torneira é um objeto destinado a fazer correr a água, a servir água. Para um nordestino do polígono das secas, uma torneira é um objeto essencialmente diverso, destinado a vedar a passagem da água e a poupá-la. Então, esses dois exemplos nos ajudam a perceber um nível de interferência, de influência que o meio cultural tem sobre o conhecimento, sobre as ideias que nós formamos de nós mesmos, das coisas, do mundo à nossa volta, né, das nossas ações e etc. Então, é evidente que há uma relação, mas o problema é compreender qual é a natureza dessa relação. Então, existe, ele diz, continuando ainda na página 409, ele diz: existe, pois, uma influência do meio sobre as ideias e o conhecimento. Mas até onde vai essa influência? Se se trata de uma influência determinante, parece inevitável chegarmos a um total relativismo ideológico. Então, o problema da sociologia do conhecimento é esse de identificar até onde até onde pode ir a influência do meio cultural sobre o conhecimento. Ou seja, porque se essa influência for determinante, ou seja, se em última instância afirmarmos que o meio cultural determina o conhecimento, as ideias, nós estaríamos afirmando um relativismo ideológico. Mas esse relativismo é insustentável, como nós sabemos, porque se o afirmarmos, teríamos que simultaneamente afirmar que todo conhecimento é relativo, menos esse conhecimento, ou seja, que todo conhecimento é relativo. Então, essa afirmação, todo conhecimento é relativo, teria que ser absoluta, e isso seria uma contradição em termos, né? Não poderíamos sustentar, não poderíamos, ao mesmo tempo que afirmamos que todo conhecimento é relativo a um certo contexto cultural, esta afirmação, só ela não ser, seria um paradoxo. Então não podemos parar nessa perspectiva. Então, este é o problema então básico da sociologia do conhecimento. Definir a natureza e o grau da influência da cultura sobre o conhecimento. Qual é a natureza dessa influência e até onde ela vai, né? No sentido de verificar se há ou não possibilidade de escapar desse relativismo
ideológico, desse relativismo filosófico que chegaríamos se afirmássemos que o meio cultural determina o conhecimento e as ideias. Então, nesse sentido, o Fernando Bastos de Ávila, ele fala, olha, temos que analisar o problema sobre dois aspectos. Um aspecto é aquele que ele diz, é o da influência do meio sobre a emergência da ideia ou do conhecimento como um fenômeno psicológico, ou seja, como um fenômeno individual. Esse é um aspecto do problema. Então, em relação ao conhecimento individual, ou seja, as ideias, as contribuições e as construções de conhecimento que surgem dos indivíduos, da mente de um indivíduo, qual seria a influência do meio cultural sobre ela? Essa é uma parte do problema. Uma outra parte, um outro aspecto do problema é analisar a influência, o grau de influência do meio sobre a natureza e sobre o nível de conhecimento do grupo, sobre os conteúdos da consciência coletiva. Então, são dois aspectos diferentes. Sobre este primeiro, ele já antecipa as conclusões dele, dizendo que, na visão dele, há um determinismo social com relação a este segundo. Qual é o segundo? Sobre a consciência coletiva. Então, ele acredita que o conhecimento entendido como consciência coletiva, ou seja, como aquele conjunto de conhecimentos que é compartilhado pela maior parte dos integrantes de um determinado grupo, pela média dos integrantes de um grupo, sobre esse conhecimento, na visão de Fernando Bastos de Ávila, há um determinismo social, cultural sobre este conhecimento. Porém, com relação ao outro, ele acredita que não. Então, no caso do primeiro, ou seja, do conhecimento individual, ele diz, há um condicionamento. Então, há um determinismo, na visão dele, ou seja, se a gente entende conhecimento como consciência coletiva, o meio cultural é determinante para a emergência desse conhecimento. Se nós entendemos o conhecimento numa perspectiva individual, das ideias, das construções mentais elaboradas por um indivíduo, ele acredita que há um condicionamento, mas não uma determinação do meio cultural sobre este tipo de conhecimento, sobre essas ideias. Então, a consciência coletiva é determinada pelas estruturas culturais. A ideia é apenas condicionada pelas mesmas. Então, ele diferencia o conhecimento numa esfera individual, ele chama isso de ideia. Então, para ele, a ideia é apenas condicionada pelo meio cultural. E ele chama esse conhecimento no nível coletivo, ele chama de consciência coletiva. Então, a consciência coletiva é determinada pelas estruturas culturais, ao passo que as ideias, ou seja, o conhecimento no nível individual, aquelas construções de um indivíduo, ou seja, que a gente pode nomear, ou seja, como, por exemplo, na filosofia, as ideias de Sócrates, as ideias de Platão. Então, o conhecimento no nível individual seria condicionado, mas não determinado pelo meio. E aí, ele vai logo falar um pouco desse conhecimento no nível coletivo, na consciência coletiva. E ele vai dizer alguns aspectos aí que interferem nesse conhecimento. Então, ele diz o seguinte, são múltiplos os fatores e variados, são múltiplos e variados os fatores sociais que determinam o nível e o conteúdo do conhecimento de um grupo. Então, para ele, o nível e o conteúdo do conhecimento de um grupo, ou seja, da consciência coletiva, ela tem vários fatores que determinam ela. Que fatores são esses? Ele elenca 6. Ele diz, a língua é um fator que determina, o sistema educativo, o nível de evolução geral do grupo social, as possibilidades materiais que aquele grupo tem à sua disposição e a abertura cultural do grupo, ou seja, se o grupo tem mais ou menos contato com outros povos, com outros grupos culturais. Então, esses 6 elementos, ele vai dizer, esses 6 elementos determinam, vocês podem ler a descrição que ele faz de cada um desses tópicos e aprofundar melhor isso. Depois, num segundo momento, ele vai falar do conhecimento enquanto um fenômeno da consciência individual, ou seja, as ideias, a fulguração interior da ideia. Então, nesse aspecto, ele acredita que ela seja somente condicionada
pelo meio, mas não determinado, ou seja, existem certas condições no meio que favorecem, mas não garantem, a emergência de certas ideias, favorecem ou desfavorecem a emergência de certas ideias, mas jamais podem explicar o surgimento delas em última instância. Então, este lhes oferece apenas condições de emergência, ou seja, condições para que elas venham à tona, para que elas apareçam. Mesmo, porém, postas todas as condições necessárias, ele vai dizer, mesmo com todas as condições necessárias, a ideia pode surgir ou não surgir. Ou seja, nesse caso, não existiria aqui um determinismo. Então, há um caráter aqui, um caráter que extrapola na consciência individual, ou seja, na ideia, na fulguração da ideia. Tem alguma coisa que extrapola os condicionamentos dados pelo meio cultural. É um caráter de dom, ou seja, então o gênio, ele vai dizer, né, no final, o gênio e a ideia não são determinados pelo meio, mas podem modificá-lo radicalmente, podem reorientar o próprio curso da história. E aqui é um fenômeno interessantíssimo de se analisar, sobretudo vocês que são estudantes de filosofia. Identificando certas figuras da filosofia, nós vemos mesmo pessoas que, num dado contexto, despontam com certas ideias, com certos níveis de consciência individual, que não só não podem ser reduzidas às condições do meio cultural em que eles vivem, mas mais do que isso, tem uma capacidade grande de alterar, de modificar o curso mesmo dessas condições. Então esse aqui eu acho que é um problema interessante para a gente analisar, para a gente refletir esse nível de relação, de dependência entre o meio cultural e as ideias, ok? Então, no próximo vídeo vamos falar um pouco das contribuições de Max Scheler e de Karl Mannheim sobre esse problema, ok? Um abraço, até mais!